Um homem não se apaixona aos poucos. Ele se apaixona no exato momento em que algo específico acontece dentro dele, e quase nenhuma mulher percebe quando isso ocorre. Antes disso, tudo pode parecer interesse. Depois disso, nada mais é igual. O problema é que esse momento não vem com aviso. Ele vem com sinais silenciosos que passam despercebidos. Aqui, você vai descobrir o ponto exato em que o interesse vira amor na mente masculina e por que quase nenhuma mulher percebe quando isso acontece. Existe um ponto invisível em que o interesse deixa de ser escolha e passa a ser impacto. Antes desse ponto, o homem pode gostar, se envolver, desejar, demonstrar curiosidade. Depois dele, algo muda de forma irreversível. Esse ponto não é externo. Não é sobre aparência, atitude ensaiada ou esforço constante. É um evento interno, silencioso, profundo e muitas vezes assustador para ele. Esse evento acontece quando a mulher deixa de ser apenas alguém de fora e passa a ocupar um espaço psíquico interno. Não é quando ela está presente, é quando ela faz falta sem estar ausente, quando ele percebe que pensa nela sem querer, que reage emocionalmente a algo que ela disse dias antes, que o de humor dele muda sem explicação lógica. Nesse instante, o controle começa a falhar. Jung explicava que o amor verdadeiro surge quando uma projeção inconsciente é ativada e encontra algo real onde se ancorar. O homem não se apaixona porque decide. Ele se apaixona quando algo dentro dele é tocado e ele não consegue simplesmente desligar. É como se uma porta interna fosse aberta sem permissão e depois disso nada volta a ser exatamente como antes. O evento específico é este. Ele se vê afetado emocionalmente sem conseguir se proteger. Até então, ele conseguia entrar e sair, gostar sem se comprometer, sentir sem se envolver demais. Mas de repente surge um desconforto novo, uma vulnerabilidade inesperada. Ele percebe que pode perder. E o medo de perder só aparece quando algo já é valioso. Esse momento não vem acompanhado de romantismo explícito. Muitas vezes ele vem como silêncio, confusão ou mudança de comportamento. O homem pode ficar mais atento, mais fechado ou até mais distante. Não porque o sentimento diminuiu, mas porque aumentou rápido demais. O amor, quando nasce, desorganiza estruturas internas que estavam estáveis havia anos. A mulher costuma errar aqui porque espera sinais óbvios, declarações, presença constante, planos imediatos. Mas o evento interno do amor acontece antes de tudo isso. Ele acontece quando o homem perde a neutralidade emocional, quando ele não consegue mais ser indiferente, quando algo que você é, não algo que você faz, atravessa as defesas dele. Esse é o ponto que quase ninguém explica. O amor masculino começa no conflito interno, não na certeza. Começa quando ele percebe que algo mudou dentro dele e ainda não sabe como lidar com isso. E reconhecer esse momento muda completamente a forma como a mulher interpreta comportamentos, silêncios e pausas. Entender esse evento é entender que o amor não nasce visível. Ele nasce profundo. E só depois, se for sustentado, ele sobe à superfície. Quando o evento interno do amor acontece, ele não vem acompanhado de segurança. Ele vem acompanhado de perda de controle. O homem percebe que algo atravessou as defesas que ele construiu para se manter estável, autônomo e emocionalmente intacto. E isso cria um conflito imediato: sentir ou se proteger. Esse conflito surge porque amar ativa a possibilidade de mudança. Até ali, ele conseguia organizar a vida sem precisar se reorganizar por dentro. O amor, porém, exige rearranjo interno. Exige admitir vulnerabilidade, rever prioridades, aceitar dependência emocional, ainda que silenciosa. Para muitos homens, isso soa como ameaça à identidade que aprenderam a sustentar. Jung explicava que quando conteúdos profundos emergem do inconsciente, o ego reage com resistência.
não por maldade, mas por autopreservação. O recuo não é falta de sentimento, é medo do que o sentimento exige. Por isso, logo após o evento interno, o comportamento pode mudar. Menos mensagens, mais silêncio, mais confusão. É o ego tentando recuperar equilíbrio. Há também o medo da irreversibilidade. Antes, ele podia entrar e sair. Agora, ele percebe que não é tão simples. Ele sente que, se avançar, algo terá que ser deixado para trás. Hábitos, relações superficiais, a própria zona de conforto. E nem todo mundo está pronto para atravessar essa porta quando ela se abre. Esse recuo é frequentemente mal interpretado. A mulher sente a conexão e, quando vem a pausa, entende como desinteresse. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o oposto. O sentimento cresceu mais rápido do que a capacidade dele de sustentar. O silêncio vira um espaço de negociação interna, não um fim. O ponto central é este. O evento interno do amor cria um antes e depois. E o depois assusta, porque não tem volta garantida. Amar implica risco, implica possibilidade de perda. E só sente medo de perder quem já atribuiu valor real. Compreender isso muda a leitura do comportamento masculino. Não romantiza o recuo, mas explica e, sobretudo, protege a mulher de assumir como pessoal algo que nasceu de um conflito interno dele. O amor começou, mas ainda não encontrou coragem para permanecer. Quando o evento interno do amor acontece, ele raramente se anuncia em palavras. Ele se manifesta em microcomportamentos, mudanças sutis e contradições que só parecem confusas para quem espera sinais óbvios. O amor masculino, nesse estágio, não se mostra em promessas. Ele aparece em perda de neutralidade. O primeiro sinal é a atenção que escapa ao controle. Ele passa a observar mais do que falar. Repara em detalhes que antes não importavam. Lembra de coisas pequenas que você disse sem perceber. Não porque decidiu se envolver, mas porque algo nele passou a registrar você como relevante. A mente começa a gravar aquilo que o coração já marcou. Outro sinal é a oscilação emocional. Ele pode parecer mais presente em um dia e mais distante no outro. Isso não é jogo, é conflito. Dentro dele, duas forças disputam espaço: o impulso de se aproximar e a tentativa de se proteger. Jung dizia que, quando conteúdos inconscientes emergem, o ego oscila até encontrar uma nova forma de equilíbrio. Essa oscilação é um rastro do amor em formação. Há também a mudança no tom. As conversas ficam mais densas, mesmo quando são curtas. O humor muda quando você está ou não está. Ele reage, às vezes com cuidado excessivo, às vezes com silêncio. Em ambos os casos, há envolvimento. A indiferença verdadeira é estável. O amor nascente é instável. Um sinal pouco percebido é a necessidade de se controlar. Ele pensa antes de responder. Evita se expor demais. Mede palavras. Não por falta de sentimento, mas por excesso. É o ego tentando conter algo que cresceu rápido demais. O controle surge quando a emoção ameaça transbordar. Também aparece a sensibilidade à sua ausência. Não no sentido de cobrança explícita, mas em mudanças de comportamento quando você não está disponível. O ritmo dele se altera. O interesse não desaparece. Ele se desloca para dentro. E isso costuma vir acompanhado de períodos de silêncio que confundem, mas não apagam o vínculo. O erro comum é esperar coerência externa imediata. Mas o amor masculino começa incoerente por dentro. Jung apontava que a integração de um novo conteúdo psíquico exige tempo. Antes de se tornar presença constante, o amor passa por desorganização. E reconhecer isso protege a mulher de interpretar sinais reais como desinteresse. Esses sinais não garantem permanência, mas indicam algo fundamental. O evento já aconteceu. O interesse deixou de ser superficial.
Algo foi ativado. E, a partir daí, o desfecho depende menos do sentimento em si e mais da capacidade dele de sustentar a transformação que o amor exige. Quando a mulher percebe que algo mudou, que ele observa mais, oscila, se controla, fica diferente, surge um impulso quase automático, tentar garantir o sentimento. Esse é o erro que mais custa caro. Não porque ela esteja errada em sentir, mas porque o amor, nesse estágio, ainda é frágil por dentro dele. O erro começa com a pressa. A pressa de confirmar, de definir, de estabilizar algo que ainda está se formando internamente. A mulher sente a conexão e, com medo de perder, tenta transformar sinais silenciosos em certezas explícitas. Pergunta demais, se explica demais, se oferece demais. Sem perceber, ela coloca peso sobre um processo que precisa de espaço. Jung explicava que conteúdos profundos do inconsciente precisam de tempo para serem integrados à consciência. Quando são pressionados, o ego reage com defesa. Na prática, isso significa que quanto mais a mulher tenta trazer à superfície o que ainda está sendo digerido por dentro, mais o homem sente necessidade de recuar para se proteger. Outro erro comum é interpretar a oscilação como desinteresse e responder com ansiedade. Mensagens longas, justificativas, tentativas de agradar. A intenção é se aproximar, o efeito é o oposto. O amor que nasceu como impacto passa a ser vivido como cobrança. E cobrança ativa resistência. Há também o erro do silêncio estratégico usado como punição. Quando a mulher percebe a mudança e decide sumir para provocar reação, ela transforma um processo interno delicado em jogo de poder. Isso não amadurece o sentimento, confunde. O homem, já em conflito, entende o afastamento como confirmação de que não é seguro avançar. O ponto central é este: o amor masculino não cresce sob vigilância. Ele cresce quando há espaço para reorganização interna. A mulher não precisa se anular, nem se afastar completamente. Ela precisa não interferir, permanecer inteira, presente consigo mesma, sem tentar controlar o ritmo do outro. Esse erro nasce do medo. Medo de perder algo que finalmente parece real. Mas o medo, quando conduz à ação, cria exatamente o cenário que ele tenta evitar. A mulher não perde o amor por ser tranquila, perde por tentar segurá-lo antes de ele se tornar sustentável. Compreender isso devolve poder, porque em vez de reagir aos sinais com ansiedade, a mulher passa a observar com maturidade. Ela deixa o sentimento respirar. E só algo que respira pode crescer. Quando o evento interno do amor já aconteceu, o que define o desfecho não é a intensidade do sentimento, mas a forma como o espaço é conduzido. Nesse momento, agir certo não significa fazer mais, significa fazer menos do que o impulso manda. O amor aqui precisa de contenção tranquila, não de estímulo constante. A primeira postura é estabilidade. Não frieza, não jogo, não desaparecimento estratégico. Estabilidade é manter sua vida em movimento, seu ritmo intacto, sua presença emocional centrada. O homem em conflito interno precisa sentir que aproximar-se não exige resgatar alguém em queda, nem sustentar um estado de urgência. Ele precisa perceber chão. A segunda postura é coerência. Responder quando há contato sem exagero. Respeitar o silêncio sem dramatização. Coerência comunica segurança. Ela diz sem palavras: eu sinto, mas não me perco. Isso reduz a necessidade dele de se proteger, porque o ambiente deixa de parecer ameaçador. Jung apontava que a integração de conteúdos profundos acontece quando o ego encontra um contexto que não o force a negar o que emergiu. Traduzindo para a prática, quando a mulher não pressiona, não testa e não cobra, o sentimento encontra espaço para se organizar. O homem começa a sentir menos medo do que está acontecendo dentro dele.
A terceira postura é limite interno. Não confundir espaço com espera infinita. Agir bem não é se colocar em suspensão emocional, é seguir vivendo, observando, sentindo, sem congelar a própria vida à espera de uma decisão alheia. O amor que amadurece encontra alguém inteiro, não alguém parado. Outro ponto crucial é não reinterpretar cada gesto. O excesso de análise cria ruído. O processo interno dele não acontece em linha reta. Haverá dias de aproximação e dias de recolhimento. Enquanto isso, a mulher que sustenta calma ativa algo essencial: confiança. E confiança é o antídoto do medo. Por fim, agir bem é não antecipar o futuro, não exigir garantias antes da hora, não projetar finais, não forçar definições. O amor que nasce de um evento interno precisa primeiro se tornar coragem. E coragem não responde à pressão, responde à segurança. Quando a mulher age assim, ela não manipula o processo, ela protege. Protege a si mesma e dá ao sentimento a única coisa que ele precisa nesse estágio: tempo sem ameaça. É nesse ambiente que o amor deixa de ser conflito e começa a se tornar escolha. Depois que o evento interno do amor acontece, o caminho não está garantido. O sentimento já existe, mas o destino dele ainda é incerto. A partir desse ponto, surgem dois movimentos possíveis, e ambos nascem da mesma origem: a forma como o homem lida com o que foi despertado dentro dele. No primeiro caminho, o amor avança, não de forma explosiva nem imediata, mas consistente. O conflito interno começa a se organizar. O medo não desaparece, mas perde o controle. O homem passa a integrar o que sentiu à própria vida. Ele aceita que algo mudou e, em vez de lutar contra isso, decide sustentar a mudança. O resultado é mais presença, mais clareza e menos oscilação. O amor deixa de ser um evento interno e passa a se manifestar externamente. Esse avanço não acontece porque a mulher insistiu, cobrou ou explicou. Ele acontece porque o ambiente permitiu que o sentimento amadurecesse. Houve espaço, estabilidade e ausência de ameaça. O amor encontrou chão para se tornar escolha consciente. No segundo caminho, o amor se perde, não porque não foi real, mas porque o medo vence. O homem tenta retornar ao estado anterior, onde não precisava sentir tanto. Ele racionaliza, se convence de que não é o momento, de que não sabe o que quer, de que é melhor assim. O afastamento se prolonga, a comunicação esfria, e o sentimento, sem integração, se fragmenta. Esse é o ponto mais doloroso para a mulher, porque o amor existiu, mas não se sustentou. E aqui é importante dizer a verdade inteira. Nem todo amor vira relação, não por falta de valor, mas por falta de prontidão. Sustentar o amor exige coragem emocional, e nem todos estão dispostos a pagar esse preço. O erro comum é achar que, se o amor se perdeu, algo foi feito errado. Muitas vezes, não foi. O que define o desfecho não é o tamanho do sentimento, mas a capacidade de quem sente de atravessar a própria transformação. Quando o medo é maior do que a coragem, o amor recua. Entender esses dois caminhos é libertador, porque a mulher para de tentar salvar um processo que não depende só dela. Ela entende que pode oferecer espaço, mas não pode oferecer coragem no lugar do outro. E essa compreensão devolve dignidade emocional. Quando o amor avança, ele se revela. Quando se perde, ele se cala. Em ambos os casos, a mulher que permaneceu inteira não sai menor. Ela sai mais consciente. E isso é o que a prepara para o desfecho final desta história. Há um momento em que a mulher percebe que entender o processo não é mais suficiente. Ela já reconheceu os sinais, evitou os erros, ofereceu espaço e manteve a própria inteireza. Ainda assim, permanece a pergunta silenciosa: isso vai avançar
ou vai se perder. É aqui que a verdade mais difícil precisa ser dita, não para ferir, mas para libertar. O evento interno do amor não transforma automaticamente quem o sente. Ele revela. Revela limites, medos, maturidade e disposição para atravessar mudanças. O amor, nesse estágio, funciona como um espelho. Ele mostra quem a pessoa é quando precisa sair do conforto emocional. Alguns atravessam, outros recuam. E essa decisão não é provocada pela mulher. Ela é tomada dentro do homem. Jung dizia que aquilo que não é integrado à consciência se manifesta como destino. Traduzindo para a experiência afetiva, quando o sentimento não encontra coragem para se tornar ação, ele se repete como silêncio, ambivalência e afastamento. O amor existe, mas não se organiza. E a mulher, se não estiver atenta, passa a viver presa à expectativa, não ao encontro. Aqui está a verdade que define tudo. Não é o quanto ele sentiu que decide o desfecho. É o quanto ele está disposto a se transformar por aquilo que sentiu. Amor sem transformação vira conflito. Amor com transformação vira escolha. E ninguém pode fazer essa travessia pelo outro. Esse entendimento muda o lugar da mulher na história. Ela deixa de se perguntar o que faltou em mim e passa a reconhecer o que faltou nele. Não como acusação, mas como constatação madura. O amor não falhou porque foi pequeno, falhou porque exigiu crescimento, e crescimento assusta. Chegar a esse ponto é doloroso porque encerra fantasias, mas também é poderoso porque encerra ciclos. A mulher para de investir energia tentando decifrar silêncios e começa a honrar a própria presença. Ela entende que oferecer espaço não é esperar para sempre. É respeitar o tempo do outro sem congelar a própria vida. Este é o limiar, o instante em que a mulher percebe que o amor já mostrou tudo o que podia mostrar. A partir daqui, não há mais análise. Há decisão. E essa decisão não é sobre insistir ou desistir do outro. É sobre não desistir de si enquanto espera o próximo movimento da vida. Um homem só se apaixona de verdade quando algo dentro dele é despertado, mas só permanece quando tem coragem de se transformar por aquilo que sentiu. O amor começa quando algo é despertado por dentro, mas só permanece quando existe coragem para mudar. Se esse conteúdo falou com você, inscreva-se no canal agora e leia o primeiro comentário fixado, porque ele aprofunda exatamente o que você acabou de entender.